Prezado bombeiro, você se lembra de todas as fases da análise primária? Então seja bem-vindo à instrução semanal do Comando de Bombeiros Metropolitano sobre análise primária. Nesta aula, nós vamos compreender os princípios de execução da análise primária. Também vamos relembrar aquelas medidas que antecedem essa fase de avaliação e, por fim, elencar a sequência mnemônica do XABCDE. Antes mesmo de abordarmos o passo a passo da análise primária, é importante relembrarmos alguns conceitos deste assunto. Dentre eles, reforçar que a análise primária é um processo ordenado, ou seja, que segue uma ordem ou um passo a passo, priorizando a avaliação, identificação e tratamento daquelas condições que podem rapidamente levar a vítima a óbito. Por exemplo, uma grande hemorragia. E é por isso que a primeira etapa da análise primária é o controle de grandes sangramentos. A análise primária é a primeira resposta que qualquer socorrista pode dar a uma vítima no local de atendimento. E para isso é preciso ter competência técnica, ou seja, aquela habilidade, conhecimento e capacidade de realizar a análise primária em todas as vítimas num curto espaço de tempo, seguindo passo a passo de forma muito eficiente. E esse passo a passo que iremos abordar nesta aula. Diagnóstico com precisão visa identificar de forma exata e detalhada a condição ou problema de uma vítima, utilizando métodos e técnicas precisas e confiáveis. Por isso, consideramos a análise primária uma ferramenta diagnóstica. A habilidade de avaliar sinais e sintomas requer conhecimento técnico e prática, para reconhecer os sinais e sintomas que podem indicar a presença de um problema clínico ou até de lesões graves. Essa habilidade é essencial para orientar as condutas a serem seguidas no atendimento de qualquer vítima e assim adotar as necessidades imediatas da vítima e reconhecer cada prioridade de atendimento e também o acionamento de equipes de apoio. Acredito que tenha ficado claro o quão importante é a realização da análise primária e que ela é a base de todo atendimento às vítimas, pois as decisões assertivas da equipe se baseiam no que foi encontrado durante a fase de análise primária. Um ponto de extrema importância é o que chamamos de impressão geral, que nada mais é do que aquela visão geral que temos ao chegar no local da ocorrência, onde identificamos o número de vítimas, se é criança, se é adulto, se é gestante ou idoso, se a vítima está consciente ou inconsciente, se apresenta algum sangramento visível. Todos esses aspectos visuais, eles devem ser levados em consideração, pois podem abastecer antecipadamente o socorrista de informações importantíssimas e que pode direcionar a etapa de análise primária. Esta impressão geral pode ser iniciada ainda no interior da viatura ao estacionar a viatura no local de ocorrência. Aquela visão que o para-brisa da viatura permite ao socorrista visualizar é esta visão que nós chamamos de impressão geral, onde mesmo no interior da viatura ele consegue verificar riscos potenciais, número de vítimas, tipo de acidente, tipo de cinemática. Mas antes mesmo de falarmos sobre o processo de avaliação da análise primária, precisamos relembrar os pontos importantes das medidas preliminares. Dentre eles, a avaliação e segurança da cena, as medidas de precauções universais de biossegurança, principalmente com relação ao EPI específico para cada caso. A impressão geral de tudo que envolve a ocorrência, como vítimas, veículos, objetos e riscos potenciais, adotar a ferramenta de avaliação correta para cada caso, diferenciando entre emergências clínicas e traumáticas. Quando falo em ferramenta de avaliação, eu estou falando de métodos mnemônicos, como por exemplo o XABCDE ou então o ABC. A avaliação da cinemática e biomecânica do trauma também é muito importante, pois pode ajudar o socorrista a ser mais enfático na busca de problemas específicos durante a fase de análise primária. Antes de começar a análise primária, devemos sempre identificar o nível de consciência da vítima, pois dependendo desta condição, o caminho da análise primária ele pode mudar. Ao primeiro contato com uma vítima, cheque de imediato o seu nível de consciência, pois se a vítima estiver consciente, inicie a análise primária pelo mnemônico XABCDE.
Agora, se a vítima estiver inconsciente, primeiro cheque a presença de pulso central e respiração, pois a vítima pode estar em parada cardiorrespiratória e dessa forma não devemos ficar perdendo tempo com avaliações longas. Inicie de imediato a reanimação cardiopulmonar. Atualmente, a sequência da análise primária é realizada pelo mnemônico XABCDE, que simplesmente é um método didático que permite o socorrista sistematizar suas habilidades técnicas para identificar problemas que ameaçam a vida da vítima em curto espaço de tempo. Cada letra deste mnemônico tem como objetivo analisar um determinado parâmetro clínico ou até lesivo, e que possa impor riscos por ordem de gravidade a esta vítima. Na letra X, identificamos aquelas hemorragias exsanguinantes, que geralmente estão associadas a lesões de grandes artérias, onde o sangue sai de forma pulsátil, em grande velocidade e pressão, e também em situações de amputações de membros, seja eles membros superiores ou inferiores. Na letra A, devemos priorizar a permeabilidade das vias aéreas superiores, através de técnicas e dispositivos que iremos discutir numa próxima aula, pois uma obstrução por corpo estranho ou pela própria língua poderá levar rapidamente uma vítima à morte. Já na letra B, devemos analisar a respiração, identificar como o tórax se comporta a cada ventilação e se há alterações dos parâmetros respiratórios. Na letra C de circulação, buscamos identificar algum tipo de sinal e sintomas que possa estar relacionado a hemorragias internas ou mesmo choque, como por exemplo a alteração da perfusão capilar, da temperatura da pele, da frequência cardíaca, entre outros. Ainda na letra C, podemos cuidar daquelas hemorragias que não são exsanguinantes e que não foram tratadas no início da avaliação primária na letra X. Na letra D, é o momento de analisarmos o sistema neurológico desta vítima, através da avaliação das pupilas, com o uso de lanterna pupilar, e da escala de Coma de Glasgow, que avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E por fim, a letra E, onde deverá ser realizado a exposição da vítima através do corte ou então retirada de vestimentas, e a prevenção da hipotermia, adotando a manta aluminizada. Caro bombeiro, apesar de empregarmos o mnemônico XABCDE, que é um método sistematizado com sequência didática de passo a passo, as ações da análise primária podem ocorrer ao mesmo tempo quando temos mais de um socorristas. Exemplo, quando o encarregado está controlando grandes hemorragias, o auxiliar poderá estar liberando as vias aéreas e fazendo uso de dispositivos como a cânula orofaríngea. Esta instrução está pautada em nosso protocolo de atendimento pré-hospitalar de 2023, que poderá ser acessado através do QR Code ao lado. Exercício proposto. O comandante da prontidão, ou então o mais antigo presente, deverá reunir o efetivo em sala de aula para estudarem este conteúdo e assim relembrarem a sequência correta da análise primária, reforçando os objetivos de cada letra que compõe o mnemônico XABCDE. Prezado bombeiro, criamos um canal direto de dúvidas, sugestões, críticas e elogios que poderá ser acessado via QR Code. Sua contribuição é muito importante para nós. Divisão de Operações do Comando de Bombeiros Metropolitano, Setor de Instrução. Bons estudos e até a próxima.